Fala, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou citar 3 dos maiores erros que eu cometi no início da minha carreira. Os 3 piores erros, na minha opinião, que me fez sofrer muito no início da minha carreira fotográfica profissional. Vem comigo que eu vou te contar quais foram esses 3 erros. Erro número 1, a tal da equipamentite aguda. O que é isso? Galera, a maioria das pessoas quando estão começando na área da fotografia, começando essa profissão, elas são extremamente bombardeadas pelo marketing de algumas empresas, pelos congressos, por outros fotógrafos que estão sendo patrocinados por algumas marcas, pela propaganda em geral, pela mídia. O fotógrafo iniciante, ele é bombardeado com propaganda de equipamento e isso traz uma sensação de que você precisa comprar o melhor equipamento do mundo para você começar, que você precisa de uma full frame, que é esse probleminha que existe na cabeça do fotógrafo iniciante. Eu preciso do full frame. Não, você não precisa de um full frame, você precisa estudar. E essa equipamentite aguda, ela traz a sensação de que você precisa de várias lentes, que você precisa de um tripé da marca tal. Existe uma marca caríssima, que eu não preciso nem falar o nome aqui, que da primeira vez que eu vi a marca desse tripé, que eu fui ver o preço, eu falei, o quê? Tipo, um tripé era o preço de uma lente, um tripé. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que os caras compram realmente isso? Isso faz parte do equipamento deles, porque era absurdamente caro. Então, o primeiro grande erro da minha carreira foi achar que eu precisava de todos os materiais possíveis, todas as lentes da câmera mais top, para eu começar, para eu aprender. Isso não tem nada a ver. Gente, vocês precisam entender que equipamento faz diferença? Faz. Muita diferença, é claro que faz. Porém, não adianta você dar um carrão possante para uma pessoa que não sabe dirigir. Se você der um carro 1.0 para uma pessoa que sabe muito dirigir, para um piloto profissional, ele vai tirar muito mais proveito daquele carro do que você que não sabe dirigir e está com um carro possante. É mais ou menos assim que funciona. O equipamento faz diferença? Faz, claro que faz. Eu não posso cometer esse erro, falar para vocês que fotografa com qualquer coisa que você vai chegar no nível... Não é assim que funciona. Equipamento faz diferença desde que você tenha o conhecimento necessário para usar ele. Então, se você está começando, comece com o que você tem, estude muito e extraia o máximo possível daquele equipamento. Vai chegar um momento que você mesmo vai sentir que aquele equipamento ele não traz mais o resultado que você precisa, que o seu conhecimento, o seu entendimento, ele está muito maior do que aquele equipamento está te oferecendo. Então você vai sentir que você já evoluiu e o equipamento ficou para trás. Essa é a hora de você trocar de equipamento. Então, primeiro erro foi esse, a equipamentite aguda. Erro número 2. Bom, é delicado. O erro número 2 é um pouquinho delicado. Algumas pessoas não vão concordar e não vão gostar com o que eu vou falar. Mas eu preciso falar, tá, gente? Isso foram os erros que eu cometi na minha carreira. Algumas pessoas podem cometer o mesmo erro. Seria triste ver as pessoas cometendo esse erro. E até hoje eu vejo cometendo. O erro número 2 da minha carreira foi o excesso de idolatria a alguns fotógrafos profissionais. Bom, o que eu quero dizer? O iniciante, ele começa a endeusar, digamos assim, ele começa a olhar para outros fotógrafos como se eles fossem os deuses da fotografia, como se os caras fossem, nossa, os caras fossem perfeitos. E, de certa forma, muitos fotógrafos, eles fazem essa propaganda, principalmente nos congressos, nos eventos de fotografia, principalmente ali no palco. O fotógrafo, ele parece ser uma pessoa incrível, um profissional que não erra nunca, uma pessoa que tem uma cabeça evoluída, que faz que as fotos dele, que você nunca vai chegar naquele nível. Gente, para um pouquinho. Não adianta você idolatrar aquele fotógrafo. Não adianta você achar que ele é a pessoa mais incrível do planeta. Não é assim que funciona. Porque a idolatria, ela vai te fazer mal aos poucos. Você vai sentindo dia após dia que você está ficando triste com a sua fotografia, que você olha pro trabalho do fotógrafo A, B e C, que você admira tanto, e você olha pro seu e você vai ficando meio chateado. Por que isso está acontecendo? Porque você está idolatrando muito e estudando pouco. Entenda que esses fotógrafos que você gosta, que você admira, eles estudaram muito e alguns deles têm anos de experiência, têm décadas de experiência e você está começando agora. Então calma. Admire, é legal você ter referência. Eu tinha muitas referências e idolatrava alguns. Depois eu me decepcionei. Quando eu comecei a entender que aquele fotógrafo, ele é um ser humano que ele erra igual a mim, que ele teve as mesmas dificuldades que eu tive, eu falei, peraí, então quer dizer que não era tudo isso que eu imaginava. Então, gente, tomem cuidado com isso. Tenham boas referências, de preferência fotógrafos que não fotografam a sua área.
Por exemplo, eu sou fotógrafo de casamento. Eu não tinha como referência fotógrafos de casamento. Eu tinha como referência fotógrafos de esporte, fotojornalistas, fotógrafos o pessoal que fotografa Olimpíadas, o pessoal que fotografa a Copa do Mundo. Esses eram os meus fotógrafos de referência. Eu queria chegar no nível de entendimento, de antecipação, de técnica que aqueles caras chegavam, que aqueles caras estão, para eu conseguir fazer o que eles fazem nas Olimpíadas, fazer dentro do casamento, aplicar aquelas técnicas no casamento. Porém, eu tinha alguns fotógrafos de casamento que eu olhava e enxergava um cara, um super-herói. E com o tempo eu fui me decepcionando aos pouquinhos e pude perceber que 80% daquilo que eu estava vendo era marketing. Era um marketing que me levava a consumir, me levava a ir para os congressos e me deixava aos pouquinhos triste com a minha fotografia, porque eu estava estudando muito pouco. Então tome cuidado com a idolatria. Tenha boas referências, mas não idolatre. Erro número 3. Ansiedade e perfeccionismo. Gente, entenda uma coisa. Todo mundo, quando começa alguma coisa, começa de baixo. Ninguém começa de cima. Eu tive uma ansiedade muito grande, eu tive um perfeccionismo extremamente prejudicial à minha saúde no início da minha carreira. Você deve ser perfeccionista e se cobrar sempre o melhor. Só que isso precisa ter um limite. Você não pode fazer disso uma doença, você não pode deixar que isso domine a sua cabeça. Então eu tinha uma ansiedade muito grande pelo que eu fazia e eu tinha uma cobrança muito grande em cima do que eu fazia. O que é que eu quero dizer com isso? É para você estagnar e você se acomodar? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou te falando é que entenda que as coisas têm o seu tempo. Você vai evoluindo aos poucos. Ninguém evolui de uma curva vertical, pá, do nada, você vai do 0 ao 100 em um mês. Não é assim que funciona. Respeite o seu tempo de aprendizado, respeite a sua curva de aprendizado. É igual você estudar um instrumento. Eu sou músico, eu sou baixista, só que eu não aprendi a tocar contrabaixo da noite pro dia. Teve um processo para eu estudar, teve um processo de anos para eu conseguir chegar onde eu queria chegar. Então com a fotografia é a mesma coisa, não se cobre muito. É legal você correr atrás de melhoria? Sim, é legal. Só que você precisa ficar atento quando isso começar a virar uma obsessão. Quando o perfeccionismo começar a te prejudicar, começar a te deixar mais triste do que feliz. Preste atenção nesses sinais. Se você é uma pessoa perfeccionista com a sua fotografia e a sua fotografia está te deixando mais triste do que alegre, é hora de você rever os seus conceitos. É hora de você procurar ajuda e entender que, calma, você está começando. Você precisa errar. São com os erros que você aprende. É reconhecendo onde você errou e tentando fazer de novo. E tá tudo bem, você pode errar e você deve errar. Reconheça que você errou e faça novamente. Errou? Pô, legal, amanhã eu vou tentar fazer de novo. Ah, ficou estourada essa foto, ficou muito escura essa foto. Poxa, eu preciso me atentar mais à fotometria. Fotografei o ensaio. Poxa, o fundo não ficou legal, apareceu um carro, apareceu, sei lá, uma coisa que não era para aparecer. Poxa, da próxima vez eu vou ficar mais atento e vou olhar mais o fundo da foto. Pronto, acabou. Então esteja atento a esses 3 erros que foram os erros que eu mais cometi na minha carreira e eu espero que isso não faça parte da sua vida profissional como fotógrafo. Bom, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo de certa forma trouxe algum entendimento bacana para você, compartilhe ele com alguém. Alguém pode estar precisando dessa mensagem e pode ser ajudada com isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.